Pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal do Vale Concursos. Hoje, dando continuidade à nossa preparação para o concurso da Polícia Militar de Sergipe, iremos trabalhar mais uma bateria de questões, hoje abordando a disciplina de Direito Administrativo, especificamente dentro do tema atos administrativos, beleza? Então, hoje, batendo mais um tópico do edital de vocês, dentro da disciplina de Direito Administrativo, o tópico aí, atos administrativos, certo? Então, hoje nós iremos trabalhar 12 questões, focando na nossa banca Selecom deste tema aí em tela, beleza? Então sejam todos bem-vindos mais uma vez. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve, deixa aquele like e coloca aí nos comentários quantas questões vocês acertaram nessa nossa bateria de questões de hoje, beleza? Antes de iniciarmos as nossas questões, eu quero deixar para vocês aqui o nosso combo da Polícia Militar de Sergipe, que ainda está disponível num preço aí super acessível, certo? Eu deixei o link desse combo na descrição desse vídeo. Você pode estar indo lá no site e adquirir o material, ou se preferir pode falar comigo diretamente pelo WhatsApp. Eu deixei o link do meu WhatsApp aí também. Você pode estar entrando em contato comigo. O que é que você vai ter acesso nesse combo? Você vai ter acesso ao Vadimeco, abordando toda a legislação do seu edital de forma atualizada e compilada, com diversas súmulas, mnemônicos, certo? Macetes de concurso, espaço para anotações, e você vai ter aí um caderno com 1.400 questões focando na nossa banca Selecom, abordando aí todas as disciplinas do seu edital, certo? Então, o material está atualizado, já após edital, beleza? E disponível para vocês aí num preço super acessível. Um material excelente agora para vocês focarem nessa reta final e potencializar essa sua preparação, beleza? Então, sem mais delongas, deixo aí a disponibilidade de vocês. Vamos iniciar aqui as nossas questões hoje, ó, atos administrativos. Então, se você já estudou esse tema, vamos aqui colocar em prática em questões. Se você ainda não estudou, mas façam as questões aqui já para você ter esse primeiro contato que eu vou comentando aqui de uma a uma, vocês vão aprender bastante, beleza? Então, vamos lá para a nossa questão número 1. Pessoal, vamos lá. A questão número 1 em tela diz o seguinte, ó. Para ser válido, o ato administrativo tem que preencher uma série de elementos. Quando o resultado do ato importar em violação de lei, regulamento ou outro ato normativo, o ato será nulo por vício de. Então, ó, falando aqui da nulidade do ato, a letra A trouxe aqui forma, incompetência, ilegalidade do objetivo e inexistência dos motivos, certo? Então, lembrando aqui que quando o que resulta do ato, certo? Na verdade, o resultado do ato importar em violação de lei, regulamento ou outro ato normativo. Então, qual das alternativas se encaixa aí no contexto em questão, certo? Então, nós temos lá como nulidade dos atos nos casos de incompetência, vício de forma, ilegalidade do objetivo, inexistência dos motivos e desvio de finalidade, beleza? Quando nós falamos aí em resultado do ato importar em violação de lei, regulamento ou outro ato normativo, nós estamos falando aqui do tipo de nulidade que é por ilegalidade do objeto, certo? Então, a ilegalidade do objeto ela ocorre quando o resultado do ato importa em violação de lei, regulamento ou outro ato normativo. Então, nós temos aqui como gabarito da nossa questão número 1 a letra C, perfeito? Então, letra C, gabarito da nossa questão número 1. Quando nós falamos aqui de incompetência, que trouxe aqui na letra B, fica caracterizado quando o ato não se incluir nas atribuições legais do agente que o praticou, certo? O vício de forma, como trouxe aqui na letra A, ele consiste na omissão ou observância incompleta ou irregular de formalidades indispensáveis à existência ou seriedade do ato, certo? E a inexistência de motivos é aí quando se verifica quando a matéria de fato ou de direito em que se fundamenta o ato é materialmente inexistente ou juridicamente inadequada ao resultado obtido, beleza? Agora, quando nós falamos aí, ó, em resultado do ato que importa em violação de lei, regulamento ou outro ato normativo, nós estamos falando em ilegalidade do objeto, gabarito da nossa primeira questão, letra C. Seguimos aí para a nossa próxima questão. Pessoal, vamos lá. Questão número 2. Ó. O requisito do ato administrativo, que é necessário para sua perfeição e é caracterizado como a situação de direito ou de fato que determina ou autoriza a realização do ato administrativo, podendo vir expresso em lei ou a critério do administrador, é letra A, a forma, B, o objeto, C, o motivo ou D, a finalidade. E aí, senhores, quais das alternativas aqui está em conformidade com o contexto da nossa segunda questão? Pessoal, então pausa aí o vídeo, anota aí o seu gabarito, vamos para a resposta da questão número 2. Então vamos lá. Quando nós falamos aí, certo, no ato administrativo que é necessário para a perfeição e é caracterizado como uma situação de direito ou de fato
que determina ou autoriza a realização do ato administrativo, certo? Nós estamos falando aí do motivo, beleza? Motivo, gabarito da nossa questão número 2, letra C, perfeito? Então, o motivo ele é a causa imediata do ato administrativo. É a situação de fato, de direito, que determina ou autoriza a prática do ato, ou, em outras palavras, é o pressuposto fático e jurídico, ou normativo, né? Que enseja a prática do ato, beleza? Então, a alternativa aqui correta da nossa questão número 2, letra C, certo? Então, ó, vamos fazer aqui uma breve revisão, certo? Quando nós falamos aí dos elementos do ato, certo? E suas competências. Nós temos a finalidade, nós temos a forma, nós temos o motivo, nós temos competência e o objeto, certo? Quando nós falamos aí de competência, nós podemos definir a competência como o poder legal conferido ao agente público para o desempenho específico das atribuições de seu cargo, certo? Nós temos a finalidade. Finalidade é um elemento sempre vinculado. Nunca é o agente público que determina a finalidade a ser perseguida em sua atuação, mas sim a lei, certo? Nós temos aí a forma, que a forma é o modo de exteriorização do ato administrativo. Todo ato administrativo é em princípio formal. E a forma exigida pela lei quase sempre é a escrita, beleza? E nós temos aí o motivo, que foi a alternativa correta da nossa segunda questão, que o motivo é aí, como eu falei, a causa imediata do ato administrativo, certo? A situação aí de fato e de direito que determina ou autoriza a prática do ato, certo? E nós temos aí o objeto, beleza? Que nada é mais do que o ato administrativo identificar-se com o seu conteúdo, por meio do qual a administração manifesta sua vontade ou atesta simplesmente situações pré-existentes, beleza? Então, desse modo, nós podemos afirmar que o elemento que é caracterizado como uma situação de direito ou de fato que determina ou autoriza a realização do ato administrativo, podendo vir expresso em lei ou a critério do administrador, é o motivo, como trouxe aí na nossa alternativa letra C, gabarito aí da nossa questão número 2. Seguimos aí para a nossa próxima questão. Pessoal, vamos lá, questão número 3. Tem-se como elemento presente em todo ato administrativo, com vistas, em última instância, ao fim público, de acordo com a definição contida nas normas incertas no nosso atual ordenamento jurídico. Letra A, a forma. B, o objeto. C, o motivo. Letra D, a finalidade. Pessoal, então vamos lá. Em se tratando aí do elemento em razão, do qual todos os atos devem estar em conformidade aos fins públicos, certo? Fins estes que são extraídos das normas inseridas no ordenamento jurídico, posso concluir que o enunciado dessa questão está se referindo ao elemento, certo? De finalidade. Isso mesmo, o gabarito da nossa questão número 3, letra D, finalidade, certo? Então, pode-se falar em fim ou finalidade em dois sentidos diferentes. Primeiro, nós temos aí em sentido amplo, beleza? Que a finalidade ela corresponde à consecução de um resultado de interesse público, certo? Nesse sentido, se diz que o ato administrativo tem que ter finalidade pública. E por outro lado, nós temos aí o sentido restrito, que aí a finalidade é o resultado específico que cada ato deve produzir, conforme definido na lei. Nesse sentido, se diz que a finalidade do ato administrativo é sempre a que decorre explícita ou implicitamente da lei. Perfeito? Então, a alternativa correta, letra D. Seguimos para a nossa próxima questão. Pessoal, vamos lá. Questão número 4. ES1 supervisiona determinado setor municipal e é o responsável pela edição e correção dos atos praticados pelo órgão. Os atos administrativos possuem determinados atributos, sendo um deles a imperatividade, B, aquiescência, C, volatilidade ou D, presença. E aí, qual das alternativas está aí relacionado a determinados atributos, ou seja, atributos dos atos administrativos? Pessoal, vamos lá. Nós temos como atributos dos atos administrativos o quê? Presunção de legitimidade e veracidade. Nós teremos aí a imperatividade, certo? A exigibilidade, beleza? E a tipicidade, autoexecutoriedade, certo? E nós temos aí a presunção de veracidade, beleza? Então, vejam só, a única alternativa aqui que está conforme lá os atributos dos atos administrativos é a imperatividade, certo? Então, só por exclusão, nós temos aqui ó, a imperatividade como atributo dos atos administrativos, certo? E o que é a imperatividade? A imperatividade traduz aí a possibilidade de administração pública, unilateralmente, criar obrigações para os ou impor-lhes restrições, certo?
Imperatividade, ela decorre do denominado poder extroverso do Estado. Essa expressão ela é utilizada para representar a prerrogativa que o poder público tem de praticar atos que extravasam sua própria esfera jurídica, né, e adentram a esfera jurídica alheia, certo? Alterando-a independentemente da anuência prévia de qualquer pessoa, beleza? Então, portanto, como dentre as alternativas somente a imperatividade é um atributo do ato administrativo, gabarito da nossa questão número 4, letra A. Seguimos aí para a nossa próxima questão. Pessoal, vamos lá, questão número 5. Ó. O atributo de um ato administrativo referente aos fatos alegados pela administração como verdadeiros denomina-se letra A, presunção de veracidade, B, requisição administrativa, C, transferência compulsória ou D, procedimento administrativo. Pessoal, como eu falei aí dos atributos de um ato administrativo na questão anterior, só pelo próprio contexto dá para você já acertar essa questão. Ó. Fala em que? Referente aos fatos alegados pela administração como verdadeiros, certo? Então, estamos falando aí de atos verdadeiros, ou seja, nós estamos falando aí de veracidade. Então, nós temos como gabarito da questão número 5, letra A, presunção de veracidade, que aí a presunção de veracidade, ela afirma que os fatos alegados pela administração, eles são verdadeiros, existentes e de fato ocorreram, beleza? Então, quando nós estamos falando aí de atos administrativos referente a fatos alegados pela administração como verdadeiro, como existente, como de fato aí ocorreram, nós estamos falando do ato, do atributo aí, certo? De presunção de veracidade. Gabarito da nossa questão número 5, letra A. Seguimos para a nossa próxima questão. Pessoal, vamos lá. Questão número 6. Ó. Os atos administrativos apresentam uma série de atributos, entre os quais figuram a presunção de legitimidade, a imperatividade e a autoexecutoriedade. A capacidade de impor uma norma de atuação ao particular, independentemente da sua concordância, está presente na letra A, parecer, B, certidão, C, atestado, ou letra D, instrução normativa. Pessoal, então vamos lá. A letra A trouxe o quê? Parecer. O parecer ele expressa uma opinião técnica sobre determinado assunto. Por isso, ele é classificado como ato administrativo enunciativo. Beleza? Então, alternativa aí, ó, incorreta, certo? A letra B fala em certidão. A certidão o quê? A certidão ela declara a existência ou não de um ato ou fato administrativo a partir de informações constantes dos arquivos públicos. Por isso, ela é classificada como ato administrativo enunciativo também, beleza? Então, alternativa incorreta. A letra C também fala em atestado. Ó. O atestado declara a existência ou não de um fato a partir de informações que não constam previamente dos arquivos públicos. Por isso, ela é classificada também como ato administrativo enunciativo. Então, nos restou aí a letra D, logicamente será o gabarito da nossa questão, instrução normativa, que de fato a instrução normativa, ela por ser administrativo normativo, que tem a função de complementar as leis, decretos e regulamentos, sem inovar em relação às normas de que trata, possui a capacidade de impor uma norma de atuação ao particular, independentemente da sua concordância, certo? Como trouxe aí na questão. Então, portanto, gabarito aí, questão número 6, letra D, beleza? Seguimos aí para a nossa próxima questão. Pessoal, vamos lá. Questão número 7, ó. Há um tipo de ato administrativo unilateral pelo qual o poder público torna possível ao cidadão a realização de certa atividade, serviço ou a utilização de determinado bem particular ou público, em que a administração, de forma precária e discricionária, atende à solicitação do particular. A exemplo, quando decide, sem processo licitatório, pelo uso de um bem público em uma feira de produtos orgânicos ou o trânsito por determinados locais. Esse tipo de ato administrativo unilateral é denominado, letra A, autorização, B, aprovação, C, permissão ou D, licença. Pessoal, vamos lá. Nós temos aqui como gabarito da nossa questão número 7, a letra A. Isso mesmo, a autorização. Vejam só, de fato, a autorização é um tipo de ato administrativo de consentimento unilateral, discricionário, que permite que o exercício de determinada atividade pelo particular ou uso privado de bem público, levando em consideração que essa fruição está imediatamente voltada para o atendimento do interesse do particular e de forma imediata para o do interesse público, propriamente dito, beleza? Então, ó, o gabarito da nossa questão número 7, letra A. A letra B, ela trouxe o que? Aprovação. O enunciado da questão, vejam só, ele refere-se ao conceito de autorização, certo? Então, ato administrativo é de consentimento, como visto acima.
aí, certo? Que não se confunde com o de aprovação. A letra C trouxe permissão, também aí segue a mesma explicação da aprovação, certo? O enunciado da questão ela se refere-se ao conceito de quê? De autorização. E letra D também, licença, segue aí esse mesmo pensamento, beleza? Então, ó, gabarito da nossa questão número 7, letra A, seguimos aí para a nossa próxima questão. Pessoal, vamos lá, questão número 8, ó. Os atos que a administração autoriza por lei pode praticar com liberdade de escolha de seu conteúdo, destinatário, conveniência, oportunidade e modo de sua realização, são os atos denominados letra A, vinculados, B, normativos, C, declaratórios ou D, discricionários. Pessoal, vamos lá, pausa o vídeo aí, coloca o seu gabarito, vamos para a resposta da questão número 8. Então, nós temos aí como gabarito da nossa questão número 8, atos discricionários, isso mesmo, certo? Vejam que os atos discricionários é que melhor se denominariam atos praticados no exercício de competência discricionária, certo? Os que a administração pratica dispondo de certa margem de liberdade para decidir-se, certo? Pois a lei regulou a matéria de modo a deixar campo para uma apreciação que comporta certo subjetivismo, certo? Exemplo aí, a autorização de porte de arma, só um exemplo, beleza? Então, ó, a questão ela versa sobre a classificação dos atos administrativos. Então, nesse contexto, note que o enunciado nos apresenta o exercício de atos administrativos discricionários, certo? Então, a alternativa aqui correta, letra D, beleza? Vejam aqui, ó, a letra A ele trouxe aí vinculados, negativos. Os atos vinculados, eles decorrem do poder vinculado, que é aquele que não confere liberdade de escolha à administração, beleza? Então, a própria lei define os elementos e requisitos necessários à formalização desse ato. Letra B trouxe normativos, também aqui, ó, observe que o ato normativo ele manda uma vontade geral e abstrata da administração pública, podendo ser comparado à lei, certo? Então, também não é aqui tem nossa alternativa. E letra C, ele trouxe aí atos declaratórios. Os atos declaratórios são atos que apenas afirmam a preexistência de uma situação de fato ou de direito, certo? Então, também aí não se encaixa. Então, aí, ó, gabarito da nossa questão, letra D, atos discricionários, beleza? Então, seguimos aí para a nossa próxima questão. Pessoal, vamos lá. Questão número 9. Ó. Um ato administrativo pode deixar de produzir efeitos quando a situação nele contemplada não é mais tolerada pela nova legislação. O ato administrativo, no caso, é editado regularmente, mas torna-se ilegal em virtude da alteração legislativa. A modalidade de extinção do ato administrativo que ocorre na situação descrita é denominada de letra A, cassação, B, anulação, letra C, revogação ou letra D, caducidade. Pessoal, então vamos lá. A questão ela versa acerca do desfazimento dos atos administrativos. Nesse contexto, note que o enunciado da questão ele conceitua a caducidade. Isso mesmo, o gabarito da nossa questão, letra D, caducidade, beleza? Então vejam só. De fato, estamos diante da caducidade, que é a retirada de um ato administrativo fundado no advento de nova legislação que impede a permanência da situação anteriormente concedida, certo? Assim, somente quando surge uma lei superior superveniente, criando uma nova norma que torne incompatível a manutenção do ato, ocorre a caducidade. Perfeito? Então, a alternativa aí correta da nossa questão número 9, letra D. E a cassação aqui, como trouxe na nossa letra A? A cassação, vocês vejam só que note que note que a retirada do administrativo em decorrência do beneficiário de descumprimento, certo? Condição tida como indispensável para a manutenção do ato é chamada de cassação, beleza? Então, com efeito, a cassação ocorre porque o destinatário descumpriu as condições previamente estabelecidas que deveriam permanecer atendidas. Anulação, como trouxe na nossa alternativa letra D, ó, vejam só que a anulação do ato ele possui efeitos o quê? Retroativos. Então, de fato, a anulação serve para retirar do mundo aí jurídico atos eivados de vícios de ilegalidade, produzindo efeitos retroativos à data em que o ato entrou em vigor. Beleza? Então, também não está aí conforme o contexto da nossa questão. A letra C trouxe aí revogação, também não se encaixa. A revogação é o ato discricionário pelo qual a própria administração que editou o ato extingue um ato válido por razões de oportunidade e conveniência, certo? Então, aí o contexto da questão ele trata sobre o conceito aí de caducidade, gabarito da nossa questão número 9, letra D. Seguimos para a nossa próxima questão. Pessoal, vamos lá. Questão número 10, ó.
A edição de um ato que vai expurgar um vício sanável de competência relativa, por exemplo, contido no ato originário, é a hipótese de letra A, renúncia, letra B, convalidação, letra C, contraposição e letra D, contraprestação. Pessoal, então vamos lá. A questão ela versa sobre o desfazimento do ato administrativo. Nesse contexto, note que o enunciado da questão ele conceitua o quê? A convalidação. Beleza? Ó, alternativa correta da nossa questão número 10. Letra B, convalidação, certo? Então, com efeito, aí a convalidação é o suprimento da invalidade de um ato com efeitos retroativos, ou seja, desde a origem, não se configurando uma espécie de desfazimento do ato. Então, convalidação ou saneamento é o ato administrativo pelo qual é suprido o vício existente em um ato ilegal, com efeitos retroativos à data em que este foi praticado, beleza? A letra A falou aqui de renúncia. A renúncia é a manifestação de vontade unilateral do contratante administrativo visando a liberar-se das suas obrigações, beleza? A letra C trouxe contraposição, a contraposição em que a retirada se dá porque foi emitido ato com fundamento em competência diversa que gerou o ato anterior, certo? Mas cujos efeitos são contrapostos aos daquele, certo? É o caso da exoneração do funcionário que tem efeitos contrapostos ao da nomeação. E letra D trouxe aí contraprestação. Aí não existe essa forma de desfazimento ou sanatória denominada aí contraprestação, beleza? Então, o gabarito da nossa questão, letra B, está falando aí de convalidação. Seguimos aí para a nossa próxima questão. Pessoal, vamos lá. Questão número 11. Ó. A administração pública pode extinguir um ato administrativo proferido com defeito de forma por meio de letra A, remissão, B, anulação, C, revogação ou D, transação. Então, pessoal, a questão bem simples. Vejam só, e se tratando de extinção de ato administrativo que apresenta um defeito, ou seja, um vício de legalidade em um dos seus elementos, não podem remanescer dúvidas de que a hipótese correspondente é o quê? Anulação, certo? Então, esta é a espécie de extinção do ato que possui alguma mácula aí que o torne ilegal, certo? Então, gabaritamos nossa questão número 11, letra B, anulação, certo? Então, a administração ela deve anular seus próprios atos quando derivados de vício de legalidade e pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, certo? Então, gabarito da nossa questão número 11, letra B. Seguimos aí para a nossa próxima questão. Pessoal, vamos lá. Questão número 12, chegando aqui ao término da nossa bateria de questões, focando na Polícia Militar do Sergipe, hoje dentro da nossa disciplina de Direito Administrativo, focando aí no tópico atos administrativos. Então, mais um tópico do seu edital batido aqui em questões, certo? Minha gratidão a todos vocês que chegaram ao término dessa bateria de questões. Peço que coloquem aí nos comentários quantas questões vocês acertaram, beleza? E material para a PM Sergipe aí disponível para vocês no link da descrição desse vídeo. Podem clicar lá e ir lá no site adquirir, está no preço aí super acessível, certo? Então, deixei no preço simbólico mesmo para que vocês tenham acesso a esse material e aí potencializar a sua preparação nessa reta final. Então, vamos aqui para a nossa última questão que diz assim, ó. Os vícios de legitimidade, em regra geral, acarretam a nulidade de um ato administrativo. Quando a administração pública corrige um ato com vícios sanáveis, não acarretando lesão ao interesse público e nem prejuízo a terceiros, denomina-se a letra A, anulação, B, convalidação, C, revogação ou letra D, homologação. Pessoal, vamos lá. Pausa o vídeo, coloque o seu gabarito, vamos para a resposta da questão número 12. Pessoal, nós temos como gabarito a nossa letra B, ó, convalidação, certo? Não é a convalidação ou sanatória, né? É o salvamento do ato administrativo que apresenta vícios sanáveis, certo? O ato de convalidação, ele produz efeitos retroativos, preservando o ato ilegal anteriormente editado, beleza? Então, ao analisar aí o contexto da questão, note-se que o enunciado da questão ele traz o conceito de convalidação, gabarito da nossa questão número 12, letra B, perfeito? Então, aí fechando a nossa bateria de questões, certo? Coloque aí nos comentários quantas questões vocês conseguiram acertar dessas 12 que nós resolvemos hoje. Coloque aí nos comentários de qual localidade você está nos acompanhando e você pode opinar aí qual tópico do seu edital você gostaria de resolver em questões no nosso próximo encontro, que aí nós vamos atender no pedido de vocês, beleza? Então, minha gratidão a todos vocês que estão nos acompanhando, que estão nos assistindo, que estão nos seguindo, certo? Que está curtindo aqui as nossas aulas. Até o nosso próximo encontro. Fiquem todos com Deus.